Então, são processos de queda diferentes, com consequências diferentes, né? Por exemplo, um que vai para o abismo, outro que é destinado a morrer como homem, né? E cair como qualquer dos príncipes. E aí você tem a prole do príncipe que desce, que é o significado de Anunnakis, descendência da realeza, né? Então, beleza. Aí você tem esse pessoal desce e por algum motivo eles ficam construindo mega estruturas gigantescas que agora possivelmente a gente entra numa fase de descoberta de que isso leva ao submundo, basicamente, tá? Ao subterrâneo, bem abaixo das pirâmides. E com que finalidade especificamente? Tá? Então isso é algo inacreditável, assim. Então vamos passar aqui e agora a gente vai ver os estudos. Tá? Lembrem de entrar ali no site que está passando abaixo, nosso novo site, ele está em desenvolvimento, mas ele já está bem mais avançado ali, o Instituto São Brandão, né? sãobrandão.com.br. Eu recomendo que vocês entrem na cronologia do Apocalipse, que é o trabalho que eu tenho com o senhor Eduardo, né? E depois eu vou mostrar, e também na outra história do mundo, que fala sobre esse assunto, tá? Fala sobre esse assunto aí bem, tudo isso que eu tô falando aqui em aulas editadas, bem completas. Ó, então veja só, essa estrutura, pessoal, essa é a estrutura. Então aqui você tem os postos, embaixo os cubos. Por que isso? Que câmaras são essas, né? E lembre-se que a mitologia egípcia fala dos deuses que habitam o submundo, que os mortos, o livro dos mortos, né, e tudo mais, os que morrem iam encontrar os deuses no submundo, habitando no submundo. Né? Então, tudo isso parece ser um tipo de tecnologia, tá? Que quem traz essa tecnologia e vai estudar essa tecnologia nos tempos presentes, ou mais recentes, né, na modernidade, você vai ter o Nikola Tesla, que fazia esse tipo de estudo. Né? E existiram alguns autores também, né, especialmente autores que mesclavam ciência com esoterismo, né, no passado, mas que pesquisaram sobre, como Christopher Dunn, né, sobre as pirâmides egípcias terem algum tipo de função energética naquela civilização. Tá? Olha que interessante. Então, aqui a Estrela da Morte de Giza, né? Então, é muito interessante isso daqui. Agora, beleza, passei aqui e eu vou entrar. Agora sim eu vou poder compartilhar a tela. É que essas imagens estão muito interessantes, então eu vou concluindo o raciocínio enquanto passa elas, né? Para a gente poder ver aqui Deixa eu deixar separadinho, engatilhado aqui já o nosso estudo, tá? O resumo da conferência do dia 16 de março, né? Eu falei dia 15, mas 16, na verdade. Essa conferência que está passando na tela que a gente vai ver agora. Screen share. Ok, vamos lá. Ok. Só para quem não entrou ainda não viu, tá? Esse aqui é o site que eu falei, né? Do novo site do Instituto São Brandão, tá? Entrem lá, vejam os nossos cursos, nossos trabalhos. Tá? Respondemos dúvidas, tem grupo, tem comunidade, tem 3 canais no Telegram, tá? Um é um grupo, outro é uma comunidade separada por cursos e outro é só de notificação de aulas que vão entrando. Tá? Então, esse material que eu citei, né, onde a gente fala dessas questões, junto com o senhor Eduardo do canal Yeshua, é o Cronologia do Apocalipse, tá? Que é esse conteúdo aqui. Tem o anual e o mensal. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó, vamos pelo site do São Brandão, um site novo, né, que tá mais legal. Tá? Então, aqui, ó, esse mudou o Instituto Licente, aqui eu explico por que mudou para São Brandão,
Entrem lá, vejam. Quem foi São Brandão, entrem lá e vejam. Por que desse nome, é muito interessante. Os pacotes de cursos aqui e tal, né? Ouro, prata e bronze. Bronze, prata e ouro, no caso. Vitalício. Biblioteca, né? Tem a biblioteca com os conteúdos. Esse daqui é o conteúdo que eu citei, junto com o senhor Eduardo do canal Yeshua, que tá bem legal, tá? Onde a gente fala dessas questões todas, é totalmente fora da caixa, fora da curva mesmo. Isso aqui sim é fora da caixa, tá? Então, é uma coisa que tá bem legal, tá? Vale a pena vocês conhecerem ali. Tem o plano mensal e o plano anual. Assim, tudo isso que a gente tá vendo agora, na verdade, foi falado nas aulas, tá? Isso que os caras estão anunciando agora, que descobriram lá no Egito e tal, isso aqui foi falado. Essas coisas todas foram faladas nas aulas, tá? Então, entre lá. E o outro material que a gente tem sobre esse mesmo assunto, tá, é a outra história do mundo, que é esse daqui. Então, por isso que é melhor você entrar lá no sãobrandão.com.br, que aí você consegue ver as páginas dos materiais, dos conteúdos. Tá? Visão da área de membros, os professores. Agora eu estou com o reforço do professor e doutor Lucas Máximo Alves. Tá? 2 anos de acesso, tá bem legal lá, tá, pessoal? Bom, então vamos em frente. Eu vou mostrar agora o artigo. Esse aqui é o artigo, ele tá em inglês original, os cientistas são esses 3 aqui, Conrado Malanga, Armando May, que é esse do meio, e o Filippo Biondi, tá? Eles fizeram já um outro... deixa eu ver se eu localizo aqui. Acho que esse daqui é o... Não, esse aqui é a conferência, que é só uma transcrição da conferência. Eu tenho ela traduzida também já. Tá, não sei onde é que eu vou achar isso daqui agora. Bom, mas tudo bem. Eu ia mostrar a antiga. A antiga deles eu mostrei lá, mas não para a antiga para nós não interessa. Interessa é a nova, que é essa última aqui. É porque eu ia mostrar que a antiga, na verdade, é um artigo acadêmico, né? Eles fizeram um artigo científico mesmo. Tá, nos padrões acadêmicos, tudo, revisado por pares, que é o de 2022. Agora esse daqui é um press release, ou seja, é uma espécie de resumo da descoberta, é um anúncio da descoberta que eles estão fazendo. Tá? Então, perfeito. The Khafre Project, né, que é o nome internacional da pirâmide mesmo, Khafre, né, o nome, acredito que seja o nome original, tá, da pirâmide Khafre. Então, resumo da conferência de 16 de março de 2025. Esse resumo resume, né, os pontos-chave de nossa pesquisa, que teve como objetivo esclarecer as possíveis estruturas ocultas dentro da segunda pirâmide do Planalto de Gizé, conhecida como Pirâmide de Khafre. Essa pesquisa foi conduzida usando técnicas não invasivas, baseadas em dados de radar de abertura sintética, o SAR, tá? Que é outra tecnologia, não é o LIDAR, né, o SAR, disponíveis publicamente, fornecidos como código aberto pela Capella Space, capelaspace.com e umbra.space, tá? Tem os links ali. Primeiro passo, nosso estudo foi inspirado em pesquisas anteriores conduzidas e descritas e publicadas por Filippo Biondi e Conrado Malanga. Tá? Essa pesquisa focada na análise das estruturas internas da pirâmide de Khafre levou à publicação de um livro e um artigo científico. Ele revelou numerosas estruturas internas dentro da primeira pirâmide do Planalto de Giza, revelando a presença de salas e corredores acima e abaixo do nível do solo. Essa pesquisa utilizou a tecnologia Synthetic Aperture Radar, o SAR, né? Aperture, acho que se pronuncia. Aperture, provavelmente. Aperture, é isso aí. Radar, né? Então, que pela primeira vez empregou um software inovador e original desenvolvido por Filippo Biondi. Este software permitiu a transformação do sinal eletromagnético do radar
em informação fonônica, capaz de detectar deslocamentos milimétricos de estruturas vibratórias no interior das estruturas analisadas, que até então permaneciam completamente invisíveis. Tá? Então, as imagens tomográficas obtidas por meio dessa metodologia levaram à construção de um modelo da pirâmide de Quéops, do qual apresentamos 4 reconstruções a seguir. Então, na primeira vez, isso aí ele está citando o estudo de 2022, que eles fizeram na pirâmide maior, que é de Quéops, né? Tá aqui, tá o estudo. Segundo passo, na segunda fase de nossa pesquisa, decidimos focar a análise de radar na segunda pirâmide mais importante do Planalto de Gizé, a pirâmide de Kefren. Tá? Isso aqui eu traduzi em segundos, utilizando IA, tá, pessoal? Só avisando. E a gente ensina a fazer isso lá no Instituto Licentia também, aqui no Sobrevivência Financeira, só sobre IA, tá? E técnicas, né, específicas, depois eu falo. Então, essa pirâmide forneceu uma riqueza de dados sobre estruturas internas anteriormente desconhecidas. As imagens tomográficas obtidas do processamento de dados de satélite imediatamente destacaram a presença de 5 estruturas localizadas no centro da pirâmide, acima da câmara de Belzoni, que contém um suposto sarcófago erroneamente considerado a tumba do faraó. Então eles já dizem que não tem nada de tumba, não é isso, tá? Isso é outra coisa. Pode até ter sido usado como tumba, né? Mas eles acreditam que tem um objetivo maior do que esse, né? Então, enfim, depois eu falo, vamos terminar de ler. Essas estruturas compartilham a mesma forma que a chamada estrutura Z, encontrada dentro da pirâmide de Quéops, acima do teto da chamada câmara do faraó ou do rei. Tá? Essa estrutura Z que ele fala, então, os 5 Zs parecem ser conectadas por caminhos geométricos e ao lado dessas estruturas secundárias adicionais são visíveis de vários ângulos de satélite, conforme mostrado em algumas das imagens tomográficas abaixo. As análises desses dados, obtidas por meio de técnicas totalmente não invasivas, são resumidas a seguir. Então, o que é técnica não invasiva? Significa que eles não escavaram, não precisou escavar, né? Utilizando essa técnica com esses radares, né? Basicamente, com ondas direcionadas e com o resultado da propagação dessas ondas, você consegue ver a imagem do que tem embaixo. Mais ou menos, para você ter uma ideia de como funciona isso, pega um ultrassom na barriga de uma mulher grávida, né? Então é um princípio para você entender, similar, né? Vamos dizer assim. Então, passa ali o ultrassom, emite aquelas ondas, a forma como elas batem ali, né? Se chocam com o que está sendo observado dentro da barriga, no caso o feto, o útero, enfim, forma uma imagem na tela. Então é mais ou menos isso. Ninguém está botando uma câmera lá dentro, né? Então, só para você entender. Então, essas descobertas nos permitiram construir um modelo 3D de todo o complexo. O exame de dezenas de imagens tomográficas obtidas de diferentes ângulos, usando Capella Space. Deixa eu ver se está tudo certo. Está tudo certo? Tá, né? Ok. E os radares Umbra, né, permitiu a reconstrução 3D da maioria dos objetos dentro da pirâmide de Kefren. Abaixo representamos algumas imagens de nossa análise 3D. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem. Aqui seriam as câmaras, né, internas, se eu entendi bem. Análise das estruturas acima da câmara de Belzoni. Manchas intensamente coloridas podem ser observadas, aparecendo em todas as imagens tomográficas, tiradas de diferentes ângulos, correspondendo a estruturas artificiais internas. Tá? Aqui seria o interior, né? Aí, isso mesmo, aqui seria outra. Aqui então, beleza.
Melhoria da relação sinal-ruído, revelando a estrutura interna dos 5 ZEDs, consistindo em 5 níveis horizontais, 5 níveis horizontais e um telhado inclinado. Tomografia com outra linha transversal mostrando a presença de estruturas verticais localizadas, como observado no modelo 3D, abaixo do nível do solo, marco 0, da estrutura principal, estruturas cilíndricas alinhadas verticalmente se estendem por centenas de metros abaixo do planalto de Giza. Notavelmente, 8 dessas estruturas, dispostas em 2 fileiras paralelas de norte a sul, descem a uma profundidade de 648 metros, fundindo-se em 2 grandes estruturas cúbicas, medindo aproximadamente 80 metros de cada lado. Essas características são ilustradas nas imagens tomográficas e modelos 3D apresentados abaixo. Então aqui tem o formato, né, que eles concluem. Então aqui tem os 5 ZEDs do interior, é isso mesmo então que eu falei, né? Você tem os 5 câmaras internas ali dentro, né, que no caso seria isso daqui, tá? E abaixo você teria essas estruturas aqui que são 8, né? 4 na frente e 4 mais ao fundo, ó, perceba nessa imagem aqui, 1, 2, 3, 4 e 4 depois, ele 1, 2, 3, 4, né? Tá? Lembrando, tá? Essa estrutura aqui, ó, essa imagem, ela não dá uma ideia exata do tamanho, porque se você parar para pensar, se você parar para medir, na verdade, a pirâmide de cima do topo à base, ela tem 143 metros, tá? E aqui a gente está falando de 650, tá? Então, ou seja, esses cilindros aqui, eles são 4 vezes maiores que a pirâmide. Eles são 4 vezes maiores. Aqui eles estão quase do mesmo tamanho, um pouquinho maior só, né? Então imagina que eles viessem até aqui embaixo da tela, até mais, né? Então é um negócio, coisa de louco mesmo, tá? Mais ou menos como nessa imagem aqui. É engraçado que essa imagem aqui, alguém me mostrou ela um dia e eu não levei muito a sério não, tá? Vou ser sincero para vocês. Quando alguém me mostrou isso aqui a primeira vez, cadê essa imagem aqui, né? Eu falei, cara, isso aqui é a verdadeira Mud Flood e tal. Eu falei, eu acho, assim, até foi um aluno que me mandou na época. Eu falei assim, não, eu acho que isso aí já o pessoal tá exagerando na questão do Mud Flood, né? O Mud Flood é a inundação por lama, né? No caso de cidades antigas e tal. Eu falei assim, eu mesmo não achei que isso era uma coisa muito, muito além, né? Muito fora do que se podia esperar, né? Mas se você pegar a proporção de 143 metros, seria essa aqui do meio, aqui, né? No caso, tá? E você contar para baixo 1, 2, 3, 4 vezes, não dá tudo isso daqui, mas dá mais os 80 metros para baixo, viria quase até a metade aqui, né? Vamos falar assim, até aqui mais ou menos, né? Para você ver na tela, né? Então, numa estrutura subterrânea, vamos falar assim mais ou menos para jogar, né? Uma estrutura subterrânea, não é bem um obelisco, né? Eles colocam como se fosse um obelisco e o topo do obelisco fosse a pirâmide, né? No caso, para fora da Terra, né? Não é tanto assim, mas é mais ou menos isso aqui, na verdade, né? Só que com estruturas tubulares ali que a gente vê, conforme apresentado aqui no estudo. Tá? Então, as 8 estruturas cilíndricas identificadas em nossas imagens tomográficas aparecem como poços verticais, oco por dentro, cercado por caminhos espirais descendentes. E aqui tem as imagens, né? Então veja, aqui a gente tem os aqui tem alguns que a gente consegue ver melhor, né? Que são esses 1, 2, 3, 4 aqui. E aí tem esses amarelinhos. Se você reparar bem nesse daqui, ó, acho que é por isso que eles concluíram, porque você vê que parece realmente um espiral descendente, né? Podem ser escadarias externas, pode ser muitas coisas, na verdade, né? Ou pode ser uma estrutura. Parece um dispositivo de armazenamento e transmissão de energia, né? Que a gente vê nas bobinas, assim, enrolado ao redor. Então,
Isso aqui é muito interessante, tá? Então, aqui ele já está vendo o subterrâneo, tá? Aqui já é o subterrâneo. Então, você tem... Olha o tamanho da estrutura, né? Oco por dentro, cercado de caminhos espirais descendentes, conforme está aqui. E embaixo ainda um cubo, né? Tá? Aqui me parece ser a imagem do cubo de baixo, conforme o radar, né? Aí você fala, ah, não, mas eles estão... Aí eles já estão supondo, né? O pessoal tenta minimizar a coisa falando, ah, não, aí os caras já estão supondo, eles estão achando, eles estão... Beleza, mas as últimas grandes descobertas científicas relativas a pirâmides soterradas, inclusive na Amazônia, né, ou na América Central, perto lá de Tikal, por exemplo, foram encontradas cidades dessa forma, com tecnologias que têm esse mesmo princípio. Tá? E o cara que opera essas tecnologias, interpreta esses dados e converte esses dados em imagens, ele não está brincando de fazer isso como se tivesse articulando, né? Ele, na verdade, ele é um cientista que faz exatamente isso, ele interpreta dados com base nos resultados obtidos. Então, ele sabe que essa cor aqui, por exemplo, é porque tem uma estrutura aqui mais dura, né? É uma estrutura que... Por que ela tem intensidades de cores, né? Porque nesse ângulo aqui que foi observado, você tem a primeira parede, que vai estar mais forte, e a segunda parede, a mesma parede, só que na parte de trás, né? Um círculo, imagina, um cilindro, né? Você vê refletindo duas vezes. Então, uma parte vai estar mais forte, uma vai estar mais fraca, é um tipo de material. Esse outro material em espiral ao redor é um outro tipo de material, por isso que ele dá esse resultado, né? Então eles conseguem detectar isso, basicamente. Então a conclusão desses cientistas que se dedicam a isso já faz não sei quantos anos cada um opera, né, mas que já tem artigo científico publicado, a conclusão deles foi exatamente essa, né? Então, e aqui embaixo, né, terceiro passo, a próxima fase, que ainda não aconteceu, não, perdão, a próxima fase envolveu, né, então já aconteceu, a análise dos dados tomográficos para determinar a extensão total das estruturas subterrâneas sob o Planalto de Gizé. As imagens tomográficas revelam claramente que existem estruturas abaixo do Planalto, estendendo-se abaixo das pirâmides de Khafre, Quéops e Miquerinos, por aproximadamente 2 quilômetros abaixo do Marco Zero, que é o nível do solo. Como visto nos dados tomográficos que colocam a pirâmide de Khafre no centro, com a sombra de Quéops à direita e Miquerinos no canto superior esquerdo, essas estruturas formam uma vasta área de construção não naturais, seguindo geometrias complexas. Então aqui, ó, perceba aqui embaixo, aqui, ó. Olha até onde desce a estrutura. Na quarta etapa de nossa investigação, essas estruturas serão analisadas posteriormente, aí sim, com a possibilidade de escavação para verificar a natureza artificial das estruturas que possuímos. Tá? Então aqui provavelmente essa parte de cima aqui é vamos dizer assim, o Marco Zero e o local das pirâmides, né? Me parece que é isso, tá? E descendo aqui para baixo, né, seria aqui o Marco Zero, vamos dizer, e as estruturas descendo para baixo até chegar aqui, ó. Então aqui a gente está falando de algo totalmente subterrâneo. Por isso que eles falam vai até 2 quilômetros, né? Vista panorâmica sul-norte do Planalto de Gizé, ou Giza, com uma linha tomográfica cortando a estrutura de Khafre, aqui, em aproximadamente metade de sua altura. A linha central mais escura corresponde às bordas da pirâmide de Khafre, nordeste e sudoeste, tá? Acho que é isso daqui. As bordas da pirâmide, ó, tá vendo? Os lados da pirâmide, ó. É isso mesmo, tá? Aqui. Os vários pontos brilhantes abaixo, ou melhor,
A linha central mais escura corresponde às bordas da pirâmide de Khafre, nordeste e sudoeste, que tem baixo conteúdo vibracional e, portanto, parecem mais escuras. Tá? Aqui, ó. Os vários pontos brilhantes abaixo das pirâmides representam estruturas artificiais localizadas aproximadamente 2 quilômetros abaixo do planalto da pirâmide. Que a gente está falando tudo isso aqui para baixo. Nota, este resumo é divulgado exclusivamente para jornalistas interessados em participar da coletiva de imprensa em 16 de março de 2025, onde essas descobertas serão amplamente discutidas e apresentadas com evidências de apoio. Então aí dá os 3 cientistas, Filippo Biondi, Armando May e Conrado Malanga. Tá? Então, esse aqui é o artigo. Você acabou de ter acesso a ele na íntegra, daquilo que foi passado nesse press release, nesse evento que a gente viu, que é o evento que os jornalistas foram para saber mais dessas pirâmides.